e os anjos se prostram diante do teu trono. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tua igreja e os anjos se prostram diante do teu trono. Os anciãos lançam suas coroas
palavras de gratidão a Deus. Dia e noite, noite de incenso subirá. 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 Dia e noite, noite, dia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos.
até que você venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que você venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia.
Quem pode impedir o eterno? 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 O nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Você pode declarar isso na sua vida nessa noite? Diz assim pra ele, ó. Quem pode impedir o eterno na sua vida? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Declare isso pra ele. Quem pode impedir o eterno? Ele vai fazer. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Declare isso nessa noite. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Ele é o leão da tribo de Judá. Declare. O nosso Deus é o leão, rugido com poder, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro, e os nossos pecados, todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem quer que todo joelho se dobrará diante dele, dá um brado. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, nós estamos, por assim dizer, falando nessas quartas-feiras, eu comecei quarta-feira passada, falando sobre o despertar espiritual das nações. O tão desejado e falado avivamento das nações. O despertar espiritual da raça humana, né? É muito importante você entender que todo despertamento espiritual, todo avivamento, os que já aconteceram e os que irão acontecer, ou o singular, o grande avivamento, nenhuma dessas incisões do Espírito sobre a terra é de particular vontade do homem, sabe? Todo despertamento de nações, de cidades, de famílias, de pessoas, individualmente falando, parte única e exclusivamente de uma ação de Deus. É bem verdade que o Senhor, Ele conta com a nossa participação, Ele provoca em nós esse clique, né? Esse despertar. Porém, quem provoca o avivamento é o próprio Deus. Lá em Isaías, se não me falha a memória, 44, versículo 3, diz assim: é Deus, é Ele que derrama água sobre os sedentos
e torrente sobre a terra seca. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre todos os teus descendentes. Então, quem derrama o liberar, quem promove o despertar espiritual, é o próprio Deus. É uma ação divina. É bem verdade que esse avivamento, esse despertar espiritual está intrinsecamente ligado ao ser humano. Deus derramando do seu Espírito sobre nós. E como eu costumo dizer aqui, o que é o derramado do Espírito Santo sobre alguém? Sobre a igreja, sobre a nação? Não são só manifestações sobrenaturais que acontecem, por assim dizer, numa nave como essa aqui, cheia de pessoas, num estádio. Uma coisa é um derramar espiritual para curar emoções, para tirar pessoas de cativeiros. A unção vem, ela quebra o jugo. Mas o verdadeiro avivamento é algo que acontece dentro de você. É você estar acostumado a praticar coisas que são contrárias à vontade de Deus, e você, até numa certa medida conscientemente, sabe que aquilo está errado, porém aquilo não gera um temor no seu coração. Aquilo não te incomoda. Você vem para a igreja, você ouve o pastor pregando, mostrando na Bíblia, você ouve, assiste, só que, na maioria das vezes, alguns até zombam, alguns até brincam. E por quê? Porque esse despertar espiritual, esse temor que é devido a Deus, só acontece quando o Senhor derrama essa particularidade do seu Espírito no nosso ser. E aí, como diz naquela canção do Rodolfo Abrantes, as coisas que outrora eram pequenas se tornaram gigantes. Quer dizer, coisas que você não achavam que eram tão sérias, você passa a ver. Por quê? Porque o próprio Deus te desperta. Interessante, olhando para o período bíblico, nos ensina muito esse significado da importância do propósito, de estarmos despertados para as coisas de Deus. E quando a gente olha para o período do cativeiro babilônico, Daniel já estava velho, Daniel já estava em idade avançada, e Deus desperta Daniel para orar, para buscar o Senhor em prol da nação de Israel. Então, aquela geração pós-exílio que estava na Babilônia, a princípio, a Babilônia não era um lugar agradável para aquele povo, porque eles estavam deixando a terra, Jerusalém, Israel, todo organizado. O povo judeu é um povo que trabalha, é um povo que onde eles colocam as mãos prospera. E eles são arrancados da sua terra em 3 levas, 586, 585 a 589 a.C., o período do cativeiro babilônico, e eles são tirados do seu habitat natural e vão ser escravos em outra terra, vão sofrer ali. Porém, aquele povo, com a medida das ordenanças de Nabucodonosor, eles foram se adaptando à Babilônia. E alguns foram até prosperando ali. A terra era fértil. E quando chegou a hora do povo voltar para o modelo o qual Deus tinha instituído para aquela nação, alguns já estavam tão acostumados com as práticas da Babilônia que um bom grupo não regressaram a princípio. A princípio não regressaram. Então, eu considerando aqui alguns textos bíblicos, nós vamos refletir brevemente aqui alguns pontos,
que de fato aponta para um avivamento numa igreja, numa cidade, numa nação. Nós falamos um pouco sobre os 10 capítulos de Atos dos Apóstolos, quarta-feira passada, e hoje eu passei o dia inteiro lendo os 28 capítulos a propósito de Atos dos Apóstolos. Eu estou estudando sobre avivamento esses dias, na noite, no tempo que eu tenho para estudar a palavra, que é o meu ofício. E a gente percebe, para fecharmos o livro, que eu prometi falar no livro de Atos, então até o capítulo 10 nós vemos assim as ações mais latentes e patentes do avivamento dos primórdios ali da igreja, Capítulo 1, Jesus sendo ascendido aos céus. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Capítulo 3, o primeiro milagre assim que deu um ban na igreja, que foi a cura do paralítico, a porta do templo Formosa. O capítulo 4, o crescimento da igreja. Alguns agora têm uma linguagem que diz que no capítulo 4 existiu o segundo batismo com o Espírito Santo. Já tem uma linha teológica que eles estão dizendo que você pode receber várias vezes o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode vir te batizar. Você é batizado, você esfria, você quebra o pacto, Jesus vem e te batiza. Amém. Eu creio num só batismo. Eu quero ficar com um histórico de Efésios que diz que nós fomos selados com o selo da promessa. Se fomos selados, fomos selados. Agora, é bem verdade que o esfriamento espiritual advém de várias atitudes, situações às quais nós nos envolvemos, que não deveríamos nos envolver. E eu entendo nesse despertar, através desse liberar, dessa fusão do Espírito, pela vontade única e exclusiva de Deus, porque Deus não vai abrir mão do seu povo. Deus continua projetando, desejando que o homem viva uma vida abundante no Espírito, porque tudo começa no Espírito. Tudo começa no Espírito. Então, no capítulo 4, nós vemos esse crescimento. Capítulo 5, nós vemos duas coisas ali que são bastante curiosas. A primeira é a morte de Ananias e Safira. E a segunda é os apóstolos sendo liberados da prisão de maneira sobrenatural, através de uma ação dos anjos. Capítulo 6, nós vemos o coro diaconal sendo construído. E o 7º, a pregação de Estevão e consequentemente a sua morte. O capítulo 8, nós vemos Filipe pregando no deserto e algumas outras atitudes do clero apostólico que se dirigiu ali para Samaria. E o capítulo 9, a conversão do maior apóstolo de todos os apóstolos, o apóstolo Paulo. E o capítulo 10, o grande milagre na casa de Cornélio. O capítulo 11, o apóstolo Pedro, que estava com Cornélio, se desculpando à igreja de Jerusalém, porque ele tinha entrado na casa de um incircunciso, porque Cornélio não era judeu, e eles pensavam, presta muita atenção nisso aqui, eles pensavam, os judeus, que já conhecia Jesus, que creram naquela história que Jesus veio de uma virgem, que o verbo se fez carne, eles creram, não só Pedro, Tiago, João, Estevão, mas um bom grupo de pessoas que viram os milagres, que andaram com Jesus. Eles creram que Jesus era o Filho de Deus. Dentre eles Nicodemos, José de Arimateias, que era senador, a mulher de Pôncio Pilato, Cusa, a mulher do procônsul. Gentes importantes creram que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Porém, os próprios judeus pensavam que a salvação era só para eles. Tá bom, nós cremos que Jesus é o Salvador tudo, mas é só para nós. Nós somos o povo da promessa. Mas não. Jesus veio salvar raça, tribo, línguas e nações para o seu Deus. Apocalipse capítulo 5. E nesses dias os quais estou falando sobre avivamento, eu vou falar muito de Bíblia, porque é um dos pontos que provoca o avivamento na vida de alguém, na vida de uma igreja, na vida de uma cidade, na vida de uma nação. Sabe? Eu não estou aqui levantando bandeira política de nada, e vocês vão entender por quê. Mas é importantíssimo nós vermos a maior autoridade do país dizer: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, e o slogan da sua campanha ser um versículo bíblico. Isso, independente de que for qualquer coisa, e vocês vão entender que eu estou falando, porque Deus usa ímpio para provocar um avivamento. Nos dias de Daniel,
aquilo que eu estou falando na introdução da palavra de hoje, eu vim esses dias para conversar com vocês. Nos dias de Daniel, Deus não levantou nenhum escriba para restaurar Israel. Deus não levantou nenhum pastor, nenhum líder, nenhum profeta para construir Jerusalém. Você sabe quem Deus despertou? Deus despertou um rei ímpio. Agora, Daniel orou e o império Medo-Persa venceu o império babilônico. E o rei Ciro da Pérsia teve um sonho, um ímpio. Vocês estão muito enganados. Deus falou com um ímpio que adorava outros deuses na Pérsia, e ele disse: o Deus dos céus falou para mim, para que eu liberasse um povo a Jerusalém para construir uma casa a esse Deus. Esdra, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 2, acho que dá para colocar aí. Teve um tempo que eu li tanto esse livro de Esdra. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Vocês estão entendendo? Como é que acontece o avivamento? Deus usa ímpios. Deus usa qualquer pessoa, conquanto essas pessoas às quais Deus desperta, elas terão esse entendimento ali que Ciro teve. O Deus dos céus, o Criador de todas as coisas. Então é muito interessante, preste atenção. Eu vou fechar o capítulo 11 a propósito, porque Pedro, quando ele sai da casa de Cornélio, ele só foi porque o anjo apareceu a ele. E ele mesmo ficou extasiado, porque quando ele chega lá, ele prega o evangelho para aquele povo, e o Espírito Santo cai sobre a casa de Cornélio. Eu fico a imaginar, eu faço uma analogia, eu gosto de criar um cenário, né, para traumatizar os religiosos. Você imagina, só para você entender um pouco quem era Cornélio. Cornélio era um capitão de centúria. Naquele período, o Império Romano estava em guerras todos os dias com os bárbaros, o povo que vivia fora de Jerusalém, e outras nações. Esses dias eu estava estudando só sobre os impérios. Tem um documentário na National Geographic, parece que é, muito bom sobre isso aí. E eu estava assistindo, e o tanto que as pessoas das matas, das montanhas, se levantaram contra Roma. Então, quem era um capitão de centúria, estava em guerras constantemente. Um soldado romano. Eu fico a imaginar, preste atenção comigo, Cornélio chegando na casa dele, todo final de semana, que ele fazia o culto a Deus no sábado. Ele chegando, descendo com aquela vestimenta de soldado romano, manchada de sangue, espada ensanguentada, e vamos para o culto, pessoal. Começar a adorar a Deus. De repente chega um tal de Pedro, e aí eu fico imaginando as pessoas que moravam do lado de Cornélio, que sabia que ele matava a pessoa todos os dias. Ele era um soldado romano. Eu fico imaginar, sabe, esses irmãos bem religiosos morando do lado de Cornélio. A irmã do reteté de cá, a irmã do outro lado. De repente, um rajado de línguas estranhas dentro da casa de Cornélio. Era uma confusão. Gente saindo pela porta, correndo e profetizando. Não é Deus, está errado. Esse cara é assassino. Mas foi isso que aconteceu na casa de Cornélio. Porque o avivamento, numa casa, numa família, numa nação, não está diretamente vinculado aos redomas espirituais. Está vinculado a uma coisa. O quê? Você, sua casa, sua igreja, sua cidade, sua nação, desejar ardentemente conhecer Deus. E isso tinha no coração de Cornélio. Cornélio, ele dava suas esmolas e fazia suas orações e falava: Senhor, eu quero te conhecer. E Deus enviou um anjo e falou: Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas, olha como é importante esse negócio de oferta. Ele diz: as tuas orações e as tuas ofertas chegaram ao trono de Deus. Se o anjo especificou que as ofertas e as orações chegaram, é que de fato nem todas as ofertas, nem todas as orações
chega ao trono de Deus. Olha que uma oferta, olha que uma oração sincera provoca um avivamento em uma família. Qualquer hora dessa eu vou falar exclusivamente sobre o final da vida de Cornélio, os últimos dias da vida de Cornélio. Eu tenho um conteúdo extra bíblico poderoso sobre isso, poderoso. Então o capítulo 11 é Pedro se explicando à igreja de Jerusalém que o poder de Deus tinha caído sobre os gentios, e eles ficaram boquiaberta. Capítulo 12, Herodes Agripas começa a prender os apóstolos, e eles matam Estevão, a espada, e alguns religiosos ficam felizes, e ele começa a se gabar, e diz a palavra de Deus que Deus fere aquele homem na frente de todos, começa a sair bicho pela sua boca, e ele é comido por bicho na presença de todos. Está isso na Bíblia, capítulo 12, só ler direitinho. O capítulo 13, nós vemos a abertura da obra missionária da igreja. A igreja de Antioquia de Jerusalém, separa Paulo e Silas para a obra missionária. Unge. E aí nós vamos andar do capítulo 13 ao 28, vendo as ações desta obra missionária, porque todos os demais capítulos falam de coisas poderosas, porque a igreja estava incendiada, a igreja estava, por assim dizer, mergulhada no propósito, porque com uma perseguição de Herodes Antipa, houve a diáspora, e todos os cristãos se espalharam naquelas cidades pregando o evangelho, e não teve mais como conter isso. Foi gente morrendo e gente sendo salva, milagres e mais milagres. Dentre tantos milagres, no funilar da obra do avivamento, nós lemos aqui em Atos 19, versículo 11, abra sua Bíblia, porque eu não quero só falar, eu quero usar também os textos de avivamento, porque o avivamento só vem com a implantação, impetração, imposição da palavra no seu e no meu coração. E por que eu estou falando de avivamentos? E vou continuar falando de avivamentos. Sabe por quê? Quero ser bastante transparente com você. Eu estou cansado, desculpa a palavra cansado, mas eu estou cansado de ouvir profecias que essa igreja é uma igreja que vai incendiar Fortaleza, que o avivamento está aí, e eu não estou vendo avivamento ainda. Porque quando a glória descer, e ela vai descer, escute o que eu estou dizendo para vocês. Quando a glória descer, e ela vai descer, haverá culto todos os dias aqui, e filas e mais filas, e gente por cima das outras querendo entrar e não conseguindo entrar, gente chorando, gente se abraçando com postes no meio da rua, gente pedindo perdão em casa, no trabalho. Eu creio, eu sonho com isso, eu estou orando para isso, eu estou vivendo para isso. Para mim o que me importa é isso. Eu creio, depois que eu presenciar isso nesse ministério, não estou aqui querendo aplicar uma figura de eufemismo, mas se o meu tempo aqui nesse mundo estiver condicionado a ver isso, eu quero agradecer a Deus e ir embora para casa descansar. Porque eu quero dizer a vocês, esse mundo para mim não está tendo muita coisa que me agrada não. Para mim particularmente. Está fedendo. Está muito nojento esse mundo. Sabe? A gente olha essa política. Antigamente a gente até via alguma coisa na política. Sabe? Mas não sei o que aconteceu na mente dos homens. Porque qual é o propósito de um político? Qual é o propósito? A política é um instrumento de filantropia. A política é para servir os homens.
Quando alguém se candidata a prefeito é para servir as pessoas da cidade. Mas inverteu. A pessoa se candidata a político para servir ele mesmo, para servir o partido dele, para servir os ideais dele. E o povo, que é o alvo, o povo que é o foco dos cuidados desses que recebem tais autoridades, ficam à mercê, à deriva. Coisa difícil. Temos que orar aí, né? Para essas pessoas que vão tomar vacina, né? Que agora está essa guerra aí, agora a China segurando os insumos, um fantoche em São Paulo pintado de político. Eu vou começar a falar daqui para frente, que eu sou uma pessoa que tem uma mente aberta, esclarecida, e nós temos que orar contra essas coisas, sabe? E clamar para que Deus tenha misericórdia do Brasil. Misericórdia dessa nação. Diz em Atos 19, versículo 11: nos dias do verdadeiro avivamento, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, diga comigo, extraordinárias. Em dias de avivamento, pelas mãos dos cristãos, Deus está disposto a fazer maravilhas. Você já orou por alguém e viu Jesus curar? Ainda não? Tem algo errado com o seu cristianismo. Você já viu alguma pessoa possessa de demônio perto de você e você estender a mão e ordenar aquele mal sair daquela pessoa e aquela pessoa ficar boa? Já viu? Não, ainda não? Tem algo errado com o seu cristianismo. Você tem que começar a se interrogar acerca dessas coisas. Porque nós fomos chamados para servir. Da mesma forma que a política mudou, a intuição cristã também mudou. Cristão, de verdade, é um servo de quem? Do Senhor. E se eu sou servo, e eu lendo a Bíblia em Mateus 9:37, que me diz que eu sou servo de um Deus que tem uma seara e que é grande, e que nessa seara tem poucas pessoas trabalhando, né? Então se dirigia ao discípulo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vocês estão me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Diga comigo: em dias de avivamento, as minhas mãos, ergue as suas mãos, tem que produzir coisas extraordinárias. Entendeu, gente? Quem está me entendendo? Então diz que pelas mãos de Paulo fazia-se maravilhas extraordinárias. Versículo 12, vamos apertar mais um pouquinho. Ele diz: de sorte que até os lenços e aventais que se lavavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Agora o que é interessante aqui, porque a gente lê Paulo. Você sabe o que era Paulo nesse contexto? Paulo era um irmão que tinha chegado na igreja, que não sabia de nada dessa nova ordem. Eles não sabiam de fato de nada acerca do Cristo, que ele era um perseguidor ferrenho da visão. E por que ele perseguia vermente os cristãos? Porque era cego. A gente lê Paulo, mas Paulo, quando ele chegou na igreja, que Ananias orou por ele e ele abriu os olhos, caíram as escamas. O nosso maior problema é as escamas espirituais. Nós temos que pedir: Senhor, abre os meus olhos, tira as escamas espirituais, me ajuda a enxergar. Depois que Ananias ora por
o Saulo, que depois se transforma em Paulo, ele imediatamente, ele começa a pregar o Evangelho. Aqui é coisa de meses. As mãos de Paulo começam a curar. Os lenços que ele enxugava o rosto, como ele não podia em todos os enfermos, ele dava para as pessoas. Ele não vendia os lenços, ele dava os lenços. Não tinha um mercado. Então é muito importante a gente entender nesses dias de despertamento espiritual. Primeira coisa, permita-me entender assim. Primeira coisa que eu entendo, que traz um avivamento para a vida de uma pessoa, para a vida de uma família, para a vida de uma cidade, para a vida de uma nação, isso aqui é o fundamento. O despertamento espiritual tem a ver, em primeira instância, com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra. A Bíblia, simples assim. Ler a Bíblia todo dia. Meditar na Bíblia. Querer decorar a Bíblia. Decorar a Bíblia. Uma época eu fui influenciado por um homem. E ele falava assim: Zé Pedro, você tem que decorar a Bíblia. Porque dias virão que talvez eles vão tocar fogo na Bíblia. E se você tiver a Bíblia dentro de você. Ele participou de um grupo de missionários nos anos 70. Que adentraram a cortina de ferro. E como não tinha como levar a Bíblia, se pegasse pessoas com Bíblia, essas pessoas eram mortas, cortavam as mãos, tudo. Então eles liam a Bíblia exaustivamente. Eles eram o Senhor. Ele disse: leia. Eu digo: como eu faço para aprender tanto da Bíblia? Ele disse: comece pelos livros pequenos. Decore livros pequenos da Bíblia. Aí eu comecei a decorar Efésios, os 6 capítulos de Efésios. Aí comecei a ler. Aí fui para Filipenses, que é 4 capítulos. E fui decorando a Bíblia. Eu me recordo um dia, eu digo: eu vou decorar o Salmo 119 inteiro. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. E eu lia em voz alta 3 vezes ao dia, lendo. Né? E nós tínhamos uma loja, eu lia meio dia. E um dia eu estava lendo o Salmo 19 e eu caí. O poder da palavra me derrubou dentro daquela empresa. Tantas experiências, né, na Bíblia. Eu falava: Deus, coloca a Bíblia na minha cabeça. Coloca a Bíblia. E a gente tem que orar e pedir o Espírito Santo para colocar a palavra dentro de você. Não é que eu sou mais inteligente que vocês, não. Aqui tem gente bem mais inteligente que eu. A palavra de Deus na minha, na sua vida, não está correlacionada com a minha e a sua inteligência, com o seu QI. O que vai fazer você ter Bíblia dentro de você é a fome. Porque Deus só dá pão a quem tem fome. Fome de aprender a palavra. Você sabe o que Davi entendeu tanto isso? Ele escreveu uma coisa no Salmo 119, o versículo 98, 99 e o 100º versículo. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Por quê? Pois eu tenho sempre comigo. O que ele tem sempre com ele, Davi? Os inimigos? Os mandamentos. A palavra. Olha o versículo 99. Ele vai mais além. Tenho mais entendimento do que todos os meus professores, os meus mestres. Por quê? Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo
os teus preceitos. Quem pode dizer amém? Vocês estão entendendo o que a Bíblia provoca em nós? Se volte para a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para gerar prazer em ler a Bíblia. Avivamento tem tudo a ver com despertar. E Daniel, já velho, entendeu isso. E sabe o que Daniel fez? Daniel começou a estudar Jeremias nesse tempo. Daniel 9, versículo 2. Por isso é que eu entendo que ele começou a estudar Jeremias. Porque no seu livro aqui, no capítulo 9, versículo 2, ele entendeu que aquele período de restauração estava intrinsecamente ligado com a profecia de Jeremias. Daniel 9, versículo 2 diz o seguinte, enquanto eu bebo água. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, que livro? De Jeremias você vai entender, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de cumprir-se a dissoluções de Jerusalém, era de 70 anos. Qualquer hora dessa eu vou pregar uma série sobre as 70 semanas de Daniel. 69 semanas já se foram. À luz da escatologia bíblica, nós estamos na última semana de Daniel, na semana do arrebatamento. Nós estamos nesse tempo profético. Então Daniel, ele entendeu que uma das coisas que provocaria o avivamento é ele conhecer o avivamento. Porque de fato o que é o verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento é a busca pelo avivamento. E o que é a busca pelo avivamento? Ou pelo despertar espiritual? Algo simples, vou usar uma frase simples. É o desejo por mudanças. É você estar inconformado com o nível de comunhão que você tem para com esse Deus que é bondoso, que é maravilhoso, que é asaz benigno. Você deseja mais, desejo conhecê-lo mais, quero entender mais, quero falar mais, preciso entender mais desse amor. Então, em primeira instância, definitivamente não existe despertar espiritual sem a palavra de Deus. Não existe. Existe barulho, existe modismo, mas o verdadeiro despertar espiritual é quando você, através do Espírito Santo, se volta para esse livro. Se volta para esse livro. Segundo, são coisas que você já ouviu, mas precisa ouvi-las novamente, dentro dessa greia a qual o Senhor está envolvendo essa igreja. Eu não sei quanto a você, irmãos, a despeito de todas essas lutas, eu esses dias tenho sentido a presença de Jesus de uma maneira tão singular, tão poderosa, tão violenta como eu nunca senti, diferente de tudo. Diferente de tudo. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de dialogar, mas quando Deus me leva num lugar nele, quem anda perto de mim, especialmente a minha esposa, ela percebe que eu não gosto de conversar, a não ser pregando o evangelho. Porque a gente passa a entender que é tão pouco isso aqui, e as pessoas estão dando tudo. É tão pouco isso aqui, e as pessoas estão dando tudo, quando deveria dar tudo por aquilo que verdadeiramente importa: a vida eterna. A vida eterna. Segundo lugar, o verdadeiro despertar espiritual tem a ver
também com a oração. Não há nenhum registro de grandes avivamentos sem joelhos dobrados. Falamos sobre a Rua Azusa, quarta-feira passada, aquele povo orava 8 horas por dia. Eu sei que estamos vivendo dias um tanto quanto diferentes daqueles anos. O mundo mudou muito. O povo naquele tempo tinha mais um trabalho na lavoura, na agricultura. Hoje nós precisamos entender o que está acontecendo. Porém, é como diz a canção de um certo levita: mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença. No partir do pão, em cada comunhão, graças, eu sou de Jesus. E ele disse: eu não posso te deixar. Por quê? Porque uma coisa eu sei muito bem, e isso é que leva o avivamento, é saber essa coisa. O quê? A tua graça é que me guarda, né? O teu poder, a tua mão é que me sustém. Nós temos que entender isso. Oração. Ninguém chega a orar 4, 5 horas por dia de uma única vez. Você começa a estabelecer disciplinas de orações. Eu vou começar a orar 30 minutos. Eu oro 10 pela manhã, antes de ir para o trabalho. Eu oro 10 antes de almoçar lá no meu trabalho. E eu oro pelo menos 10 quando eu chego em casa. Já são 30 minutos. Para quem não estava orando nada, já é um bom começo. E logo, logo, você vai criar tempo para orar. Eu estive com uma missionária, Jung Hin Sun, da Coreia do Sul. Tive o privilégio de receber essa mulher em 2012 na nossa igreja. Depois que eu vim saber que era mulher, eu digo: meu Deus. É apelidada aqui no Brasil por Gina. Quem a trouxe na época que foi o pastor Munguba Júnior. Ela é coreana, fala português muito bem, morou um tempo no Brasil, mora nos Estados Unidos, é empresária. E nós a recebemos, essa mulher, na nossa igreja. Eu levei ela para jantar, fui conversar com ela. E ela virou para mim e falou assim: pastor, você sabia o que provocou a mudança da Coreia do Sul? Que em 1953, quando saiu da Guerra das Coreias, o país estava quebrado, totalmente destruído. Ela disse: eu vi com meus olhos, ainda quando garota, 1961, 1962, a minha mãe me levava para a feira. Na época, a nossa família tinha um poderzinho aquisitivo melhor. Nós íamos com 2 guarda-costas, porque na feira havia saque, brigas, assaltos nas feiras da Coreia do Sul. O país estava destruído. A Coreia do Sul, não sei se é sabido de vós outros, é 90 vezes menor do que o Brasil. É do tamanho do estado do Pernambuco. E o país estava destruído. Hoje tem em torno de 52 milhões de habitantes. Para você entender, por proporção populacional, é um país populoso, né? Nós temos 8 milhões e 560 e poucos mil metros quadrados no Brasil. É enorme o país. Uma população de 10 milhões de habitantes, aproximadamente. Escutem. Ela falando para mim: o país estava quebrado. A Coreia levou 20 anos para se recompor. Hoje é um dos países de melhor renda per capita do mundo. Hoje é um dos países mais organizados do mundo. O primeiro a erradicar o Covid foi a Coreia do Sul. Praticamente não tem. Mas por quê? Porque no tempo que terminou a Guerra das Coreias, você sabe qual era a população cristã da Coreia? Isso eu conversando com ela. Era de 3%. 3% da população. E os pastores se reuniram
e disse: vamos orar para Deus restaurar o país. E eles acordavam 4:30 da madrugada, e iam para suas igrejas, abrir as igrejas 5 horas. 10 anos depois disso, de 1965 a 1975, o país mudou. Deus levantou um garoto que tinha nascido em 1936, que tinha dado tuberculose aos 16 anos, que é o David Pogyanchu, que era budista. Ele ia morrer. Os médicos disseram que os dias de vida estavam... E ele clamou a um Deus que ele não conhecia. E o Senhor se revelou ao David. Curou ele, batizou ele com o Espírito Santo. E ele abriu a igreja do Evangelho Pleno. Hoje é 1 milhão de membros. A maior igreja do mundo. Agora, o que é interessante? Eu estou me programando para ir para a Coreia. Eu estava conversando com o pastor Munguba, ele sempre vai para a Coreia. As igrejas da Coreia, você só compra passagem para ir. Lá você tem os melhores hotéis, é da igreja. Comida de primeira, tudo da igreja. Carro para te levar para as igrejas. Você não paga nada. E todo dia, 5 da manhã, fila de pessoas para entrar nas igrejas para orar. Um avivamento. Interessante que em 88, quando as coisas se normalizaram, porque foi aquele liberado fogo restaurando o país, na Coreia, alguém virou para David Pogyanchu, isso é a Gina conversando comigo, e ela disse que alguém perguntou: pastor David, aonde será o próximo avivamento? Próximo derramar? Diz que ele abriu o mapa do mundo e falou: vai ser aqui. Ele colocou o dedo em cima da cidade de Pensacola. Em 94 o poder invadiu a cidade. E até hoje nós temos registros poderosos. Agora, recente, nós temos uma profeta de nações que liberou uma profecia ao Brasil em 2008. Em 2008, a chuva do poder de Deus vai vir sobre o Brasil. Já está sobre o Brasil. Por isso é que a gente está vendo essas guerras, sabe? O país está sendo restaurado. E volto a dizer, eu não sou político, mas nós tiramos aqui da Amazônia uma média de umas 800 ONGs, ratos, abutres que estavam levando o ouro, levando a madeira. Os Macron da vida agora tiveram que parar de comprar nossa soja, porque eles estão levando tudo, ciência, e não vão levar mais. O nióbio, 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Um mineral que produz cascos de aviões e tantas outras coisas, mas não quero entrar aqui porque eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso. E o que é um despertamento? O que é um avivamento? Um avivamento é um povo desfrutando da riqueza da sua nação. Nós somos uma nação rica de pessoas pobres, mas isso vai mudar. Através da oração, através do conhecimento da palavra. Eu pensei que não tinha tempo, mas ainda tem um tempozinho aqui favorável. E eu quero marcar o terceiro ponto. Eu vou dizer a você por que é por causa da oração. Antes de eu vou fechar esse núcleo aqui, porque a oração desperta você para algo grande. Nós também estamos sofrendo, quanto igreja, do mal, do modismo evangélico, de palavras que não tem nada a ver com o evangelho. É triste as pessoas entrarem na igreja e saírem sorrindo com os seus pecados de estimação. Oh, que culto bom, aleluia, que maravilha. Saem daqui do mesmo jeito, e foi uma bênção. Não, está errado. Esse evangelho que não muda, que não provoca, que não lhe incomoda, que não tira o sono. Eu não sei quanto a você, quando eu faço alguma coisa errada eu não consigo dormir. Eu já sou ruim para dormir. Mas como é que eu estou vivendo uma vida fora dos parâmetros de Deus e venho para a igreja e saio mais feliz? Algo está errado com esse evangelho. Evangelho cheio de filosofias, cheio de pensamentos humanistas.
Você sabe qual é o evangelho que liberta? Abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Olha o evangelho que liberta. E sabe quem que está falando isso aqui? É tão interessante que quando a gente começa a ler os capítulos de Atos, e Paulo era incrível. Ele vai crescendo em Deus, e ele vai deparando com as autoridades. Ele é preso em Jerusalém, e os caras estão levando ele à fortaleza. Aí o cara coloca as cadeias nas mãos de Paulo, e Paulo diz: e pode prender um cidadão romano sem primeiro passar por julgamento? O cara deu um pulo atrás. Você é cidadão romano? Ele disse: sou cidadão romano. Ele disse: eu comprei esse título com muito dinheiro. Ele disse: não, eu nasci, eu recebi por direito. Aí quando Paulo sobe para falar, ele começa a falar no idioma judaico. Ele fala no idioma grego, e ele fala no dialeto romano também naquela época. E os caras ficam: esse cara é inteligente demais. Ele para diante do rei Agripa. O rei Agripa fica boca aberta, dizendo: Paulo, por pouco tu me convence a ser um cristão. Paulo era muito inteligente. Mas você sabe o que foi o evangelho que Paulo considerou que liberta as pessoas? Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra de coaching, palavras de efeitos psicológicos. Não, eu não firmei a minha palavra nessa sabedoria. Coloco 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este. Olha, ele está falando para judeu. Essa palavra que ela é crucial para um judeu. Eu não me propus pregar um evangelho sem a cruz. O problema é que nós estamos vivendo um evangelho sem a cruz. E se você tirar a cruz do seu evangelho, não existe evangelho. Nós estamos querendo um evangelho sem cruz. Ei, como é que evangelho é esse sem cruz? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue. É você. Pegue. O que é pegar a cruz? Não estou gostando disso aqui não, mas eu vou segurar. Nós estamos procurando um evangelho sem dores, um evangelho sem frustrações, um evangelho sem abandonar coisas, sem deixar coisas que nos agradam de lado. Não existe cristianismo sem a cruz. E Paulo diz: o evangelho que eu prego tem a cruz. E ele está dizendo para os judeus. Agora eu vou entrar na historicidade. A cruz para os judeus era uma maldição. Deuteronômio 23:13: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Ele está oferecendo uma salvação para um povo dentro de uma estrutura a qual para aquele povo era uma maldição, era uma coisa absurda. Porque evangelho absurdo é esse? Mas ele não prega só para os judeus, esse evangelho de cruz. Ele prega para os gregos. E para os gregos era loucura alguém ser pregado na cruz, porque era um modal persa de sacrifício. A cruz omissa. A gente explica em outra situação sobre isso. Ele diz: o evangelho que eu prego, vem comigo, versículo 3: eu estive com vocês, olha que evangelho, com fraqueza. Quem prega o evangelho não tem que arrotar bacaba, porque esse evangelho que toca você aí, tem que tocar a mim aqui também. Vocês já perceberam que eu sou igual a vocês? Ou não? Eu sou diferente. Tem algumas asas aqui, eu não sei. Tem? Ou não? Não tem. Ele disse: olha, este evangelho que eu estou pregando, eu prego com tremor, em temor e em grande tremor. Olha o versículo 4:
e a minha palavra, ele coroa, a minha palavra e a minha pregação não consentiram em palavras persuasivas de efeito, essas palavras, que palavra, aí curte ali, em persuasividade, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. O poder da palavra que penetra os seus ossos. Eu estou lendo textos simples aqui, mas é a palavra. E Paulo, ele vai mais à frente no livro e diz assim: e toda a sabedoria que eu adquiri neste mundo, para com o evangelho, eu tenho ela como fezes de animais, estercos. Eu perdi tudo isso, eu deixei de lado depois que eu descobri essa sabedoria. Ele diz: eu tenho como esterco para que eu possa, através do abdicar daquilo que eu penso, do que eu acho, que eu sei, abdicando, portanto, essas medalhas, eu possa alcançar a Cristo e esse crucificado. E aí ele fecha dizendo: porque eu não me envergonho desse evangelho de cruz, porque é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Definitivamente, palavras persuasivas de sabedoria humana não traz despertar e nem avivamento para a vida de ninguém. Você fica assim: uau, que frase bonita, hein? Esses dias eu até coloquei aí nas redes sociais algumas filosofias a propósito. Aí daqui para frente eu vou começar a colocar os versículos bíblicos. Eu acho que vai ter menos curtidas do que as frases de Einstein, de Blaise Pascal. Nada contra isso, eu leio também. Mas sabe, até isso eu estou deixando de lado. Estou mais preocupado em aprender essa palavra, conhecer a Bíblia. Daniel leu a palavra, entendeu a palavra, então orou aquele que deu a palavra. O novo modelo de evangelho está adoecendo a igreja. Esse lance de novo tempo, oração determinada, oração do mover, atos proféticos sem saber o que é atos proféticos, essa onda de modismo que está adoecendo a igreja, tem trazido sérios prejuízos e tirado o povo do que verdadeiramente importa. Palavra. Terceiro lugar, para que haja um despertar espiritual, eu vou terminar em o despertamento espiritual tem a ver com a soberania de Deus. Quem pode dizer amém? Com a soberania de Deus. Deus é soberano. Quando Deus envia um despertamento, Ele usa até mesmo as pessoas em situações não cristãs. Nós já mencionamos aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de uma igreja, tá bom? Muito criticada no Brasil, mas eu admiro os caras. É a Igreja Universal. Você quer que saiba uma coisa? Nos anos 90, o Edir Macedo tinha comprado a TV Record. Quem se vê no filme aí do Edir Macedo, você vê. Comprou a TV Record da SBT. E tinha um dia X para pagar. Pagaram com muita luta, mas tinha que ter a liberação do presidente. E na época o presidente era o Collor de Mello, envolvido com feitiçaria, com tantas outras coisas na casa da Dinda. O Collor de Mello arrumou uma briga com a Rede Globo, que a Rede Globo derrubou ele. Ele disse: pelo menos uma coisa eu vou fazer, eu vou liberar, eu vou autorizar a TV Record. Não fez nada, mas pelo menos liberou uma televisão que hoje está apresentando programas
Está aí uma novela que é para assistir, Gênesis, muito bem feita. Quem está fiscalizando toda a parte de ciências bíblicas é o Adalto Lourenço. O cara é violento, cientista, o cara brasileiro. Tive o privilégio de sentar com ele assim, inteligentíssimo. Eu tenho um livro dele, Gênesis 2. Ele que está dando um apoio de ciências bíblicas para essa novela. Tem problemas na Universal? Tem problemas aqui. E muitos problemas. Tem problemas em mim. Mas é uma igreja que tem tirado feiticeiros dos terreiros, ativado pessoas quebradas e destruídas. E eu não mexo com Edir Macedo não sou nem doido. Eu brinco muitas vezes aqui, mas são de Deus. Quarto ponto. O despertar espiritual tem a ver com a capacitação do Espírito Santo. Diga amém. O poder de Deus, ele pode vir de maneira repentina, como foi em Pentecoste. Como foi em Pensacola, um culto normal, uma mulher cai e começa a gritar. 94. Steve Hughes manda 2 obreiros pegar a mulher. Quando ele pega a mulher, os 2 obreiros caem também e começam a gritar junto com a mulher. E o Senhor fala para ele: pegue a mulher e os 2 obreiros e coloque em cima do altar. Ele colocou. Aí começou todo mundo a cair e a gritar. E o poder invadiu toda a cidade. Quem é a primeira mulher que vai se candidatar ao grito hoje? Para que haja um despertar de Deus. Todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou subiram à cidade de Jerusalém num propósito de edificar a cidade e clamar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não estou pregando essa mensagem por pregar. Eu não estou falando de despertar espiritual por falar. Eu não estou falando de avivamento por falar de avivamento. Há uma nuvem de glória sobre Fortaleza. E conte daqui para frente o que Deus vai fazer na sua vida. Não fuja da igreja. Não fuja do propósito de Deus. Deixa o Espírito Santo mover você. Eu quero cantar um hino. Os músicos já podem vir para cá, o Pedro também. Que eu vou orar, eu vou descer, eu vou orar. E eu quero saber quem quer receber do Espírito Santo hoje. Você vai ficar sentado. Essa música tem queimado o meu coração. Queimado. O meu coração tem anseio de ver tua glória. Deixa eu achar a letra aqui, porque eu estou ficando velho e eu esqueço da letra. Enchendo a terra como as águas cobrem o mar, e ver-se cumprindo na igreja promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, Águas que regam a terra, fazem brotar a semente. Sementes de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor. Atende ao teu povo que clama. teu braço
agindo com poder e graça sobre esta nação. É o que eu quero ver. Ó, faz chover, Senhor, águas que regam a terra, que fazem brotar a semente, sementes de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, o poder do teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Erga suas mãos e diga: ó, faz chover, Senhor, águas que regam a terra, brotar a semente, sementes de um avivamento. Eu quero ver isso. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, teu braço, agindo com poder e graça, nossa nação. Abra suas mãos, diminui um pouco a iluminação, curva sua cabeça e peça a presença do avivamento. Oh, meu coração tem anseio de ver tua glória, Choremanakahara, indo que movem o e ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: Xarabacara. aquele que crê, obras A unção vai cair. maiores fará. Começa a invocar o Espírito Santo. Do muito que nós temos visto, não passam de gotas Chorabacandarabahara. diante Daquilo que podes e queres fazer. Erga suas mãos assim. Ó, faz chover, Senhor, águas que regam a terra, que fazem brotar a semente dos frutos de um avivamento. Canta! ó, faz chover, A unção vai vir forte. atende o teu povo que clama, que crê no poder do teu braço, Ei! agindo com Quem quer ser poder e cheio? graça Quem quer ser em cheio? nossa Se coloque em pé, erga suas mãos e cante. Faz chover, Senhor, Oh, Rabassandegevahaya. águas que reguem a terra, que façam brotar A a semente. sementes de um avivamento. Erga sua voz e diga: Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que crê no poder do teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Eu quero convidar aqueles, não saia ninguém. Há uma dispensação da graça aqui. Não se engane, não pense que avivamento é só explosão e gritaria. Avivamento é algo introcêntrico. É cadeias internas em nós sendo explodidas através da unção da palavra de Deus. É bem verdade que um rio está fluindo aqui. Se eu fosse você, não sairia daqui agora, porque eu quero convidar aqui à frente pessoas que precisam se consertar com Deus, para você não perder esse fluir. Tem pessoas que estão vazando, a comunhão está sangrando. Então você tem que vir para a gente fechar essas brechas, para que o azeite que está sendo derramado possa ganhar força dentro de você. Então saia do seu lugar, eu quero orar por você, eu quero impor minhas mãos, eu quero ungir você. Hoje eu desci aqui para ungir as pessoas que vão fazer uma nova aliança com Jesus, um concerto com o Senhor. Remanabasai, pode vir. Oh,
Só faz chuva. Pode ir ficando aqui, eu vou ungir a todos. Águas que reguem a terra, que façam brotar a semente de um fruto de um avivamento. Ei, oh, faz chover, Senhor. Atende o teu povo que clama, que crê no poder do teu braço. Irmão, vai cair um nível de unção tão violento aqui. Poder e graça em nossa nação. Vão vindo, venha pra cá. Fica aqui quem está se reconhecendo. Vai espalhando aqui para que eu possa ungir a todos. Aqui, ó. Sobrenatural. Aqui, ó. É sublime. Não fique de fora dessa unção. É poderoso. Não fique de fora. Eu tenho entendido essa unção de maneira diferente. Ela é violenta. Ela é profunda. Ora manascendere macana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou. Eu vou começar a ungir. Que o Senhor tem preparado. Eu vou ungir e depois eu vou liberar unção sobre você. Não saia do lugar. Ramassanda e megamada saia. Cheira manaya. O que o Senhor tem. O sangue do Calvário é maior. O sangue de Jesus é maior para curar, para libertar. É poderoso. Vai ser liberada uma poção aqui. Oh, faz chover, Senhor, águas que regam a terra, fazem brotar a semente. Oh, que unção fresca. Que unção fresca do Espírito. Faz chover, Senhor. Atende o teu povo que clama. Teu braço agindo com poder e graça sobre essa nação.